Vamos voltar a falar sobre a prioridade do dia, né? Que é o noticiário com relação à chuvarada. Pessoas começaram a sair de casa ainda de madrugada em Canoas. E a nossa reportagem acompanhou essa movimentação no bairro Matias Velho. Coloca na tela a reportagem, balança! A chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde o início da semana voltou a provocar alagamentos em Canoas. Casas foram invadidas no bairro Matias Velho. A imagem reflete, mais uma vez, o que os moradores vivem toda vez que chove. No terreno onde o Jefferson mora com a família, 4 casas foram atingidas. Ele conta que não deu tempo de levantar todos os móveis. A gente só levantou geladeira, a cama, principalmente, e o restante não. O restante ficou, não tem como levantar os roupeiros, né? Os roupeiros estão dentro da água. Infelizmente, a história se repetindo de novo aqui em Canoas. Sim, exatamente. Porque como é que a gente vai sair de dentro de casa? Vai deixar tudo de novo? Abandonar o que a gente tem? Não tem como. Aí tá minha mãe ali com muito problema de saúde e a gente tem que ficar à mercê. Aqui no município de Canoas, a chuva não deu trégua. Desde a madrugada, os moradores enfrentam essas fortes pancadas de chuva aqui na Avenida Rio Grande do Sul, no final do bairro Matias Velho, em Canoas. A situação é ainda pior. Os moradores estão precisando sair de casa porque a água sobe numa velocidade inacreditável. Daniela mora há mais de 20 anos e conta como passou a noite. Essa madrugada foi a coisa mais triste, ninguém dormiu. Eu tenho uma filha de 15 anos lá, que a minha filha está em pânico, está chorando, está nervosa com tudo que vem acontecendo. Na enchente a gente perdeu tudo. E aí tu imagina como é que está a cabeça das pessoas nesse momento. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão nervosas, as pessoas só querem dignidade, só deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Só isso que a gente quer. Outra alternativa encontrada pelos moradores foi passar a noite no carro. Ademir e a família saíram de casa durante a madrugada e até agora não voltaram. A noite toda acordado, não passei um minuto dormindo, nada. Foi uma guriazinha aqui no carro, aqui, toda a família aqui. E daí as minhas coisas estragou tudo. Tudo fora de novo. Mal comprei tudo fora. TV, roupeiro, cama, tudo fora, roupa, tudo. Só vim com a roupa do corpo aí. Saí correndo a noite toda ali, no valão ali, ligaram a bomba um pouquinho, disse que estragaram a bomba. As 4 bombas estragadas, tudo estragado. Ali abriu um buraco ali, mas não adiantou em nada. Aí todo mundo saiu lá, não tem ninguém lá em casa, ninguém. E daí, pô, a gente é bravo, né? Não tem nem o que fazer. Você teve que pegar sua família, colocar no carro? Tudo no carro, até o cachorrinho, tudo aí, ó. Segundo a Defesa Civil do município, cerca de 35% da cidade enfrentou transtornos, especialmente na região oeste. Ao todo, 89 pessoas estão desalojadas e 28 seguem desabrigadas por causa dos alagamentos. Como machuca olhar essas imagens de novo, né? Aquilo que nós vimos ano passado, outra proporção é verdade, mas ainda pessoas saindo de casa e deixando a casa para estragar com a água que entra. Vamos ao vivo agora em Canoas, de novo com o Eduardo, tá por lá, o nosso repórter Eduardo Carvalho ao vivo, bairro Matias Velho. Eduardo. É isso, Samuel, é o momento em que a chuva volta a apertar aqui em Canoas. A gente teve um momento aqui com a chuva bem mais fraca e agora ela volta a se intensificar. Nós falamos ao vivo da frente da Casa de Bombas número 6, esse que era o ponto central do problema. A gente estava falando inclusive sobre isso na nossa última entrada ao vivo e confirmamos a informação de que a Casa de Bombas ficou completamente parada por cerca de 40 minutos entre as 11h15 e o meio-dia mais ou menos. De acordo com as informações que nós obtivemos aqui no local, houve um problema em um disjuntor, ele teria queimado e aí ficou, portanto, parado o funcionamento aqui por 40 minutos. Esse serviço ele foi retomado depois que o disjuntor foi arrumado pelos técnicos aqui contratados da prefeitura. Nós ouvimos há pouco um dos responsáveis aqui pela Casa de Bombas por essa manutenção, que conversou com a nossa equipe e disse exatamente, trouxe esse relato da situação. De acordo com a prefeitura, as casas de bombas de Canoas funcionaram durante toda a noite e madrugada sem interrupção. Os moradores discordam dessa versão oficial e dizem que acompanharam momentos em que elas estavam sem funcionar.
Nesse momento, a gente consegue perceber claramente, a gente escuta o barulho dos geradores, o barulho das bombas funcionando e também dá para notar na água que está no chão, ela está vindo para esse ponto, ela está escoando para cá. Então as bombas estão em funcionamento e claramente a gente consegue perceber isso agora. Diferente do que nós mostramos há cerca de meia hora atrás, 40 minutos, quando as bombas estavam desligadas e aí a água começou a acumular. Eu vou passar aqui na frente para tentar chegar nos moradores, para a gente pegar uma palavra, porque enquanto a dificuldade pelas informações continua tomando conta aqui de Canoas, os moradores não têm respostas claras, eles vêm aqui para frente para tentar alguma informação. Tudo bem? Teu nome? Ana Maria. Ana Maria, o jeito é vir aqui para frente da casa de bombas. É mesmo. Como é que tá a situação aqui para você? Feio, nada tá feio? Saiu de casa já? Não. Tá estudada, tá estudadita. Sim. Onde é que tu mora? Aí Matias. Na Matias. Já tá noite. Ali na noite. Noite e madrugada foi quando começou a subir água. Eu vou conversar com essa senhora. Oi, moça, tudo bem? Teu nome? Fernanda Petri. Fernanda, a gente ouviu vários relatos de moradores que disseram que está difícil ter informações oficiais sobre o que acontece aqui em Canoas. Vamos nos abrigar aqui. Como é que está a situação hoje? Vocês viram a casa de bombas parada há algum tempo? Como é que está sendo? Ela ficou parada, disseram para nós que estourou 2 disjuntores das bombas. Ela não estava funcionando. Enfim, informações encontradas alegam que não há enchente. Vamos aguardar. É só isso que vocês têm feito? Vocês estão aguardando e esperando novas informações? Sim, eu venho lá da Santo Ângelo, longe, pra gente ver, porque a gente tem uma noção do que está acontecendo. Se tiver que sair, a gente dá um jeito de recolher as crianças, sair e carregar um pouco que resta, né? Hoje o sentimento é que está difícil de conseguir essas informações? Tá difícil de conviver na Matias Velho ultimamente, né? A gente não vê uma obra concluída, a gente vê um monte de areia, que a água não segura. Nós passamos mais adiante, vimos um vazamento, uma infiltração por dentro da areia. Por aí vai. A insegurança é total para nós. Em maio do ano passado, tu estava aqui, saiu de casa? Sim, saí de casa. E essa última madrugada, como é que foi assim para vocês? Porque de novo a água subindo... Não dormimos ainda. Nós não dormimos, nós estamos acordados sem dormir. Provavelmente a gente consiga dar uma cochilada à tarde, no restante da tarde, e vamos passar outra madrugada acordados. O tempo todo em estado de alerta? Sempre, sempre. Estado de alerta, crianças em pânico. Minhas filhas já montaram as mochilinhas dela. Imagina, ela tem 6 anos, ela foi montar uma mochilinha. E como que explica para uma criança o que está acontecendo? Não tem o que a gente explicar. Porque a pergunta delas é, por que a gente não vai embora? Mas a gente vai para onde? A minha casa mesmo eu perdi. Eu estou de aluguel no mesmo bairro, aguardando uma casa. Não sei se vou receber. E a gente vai para onde? Outro lugar? Não tem. Que depoimento emocionante, viu? Fernanda Petri. Fernanda, muito obrigado por falar com a gente. Que depoimento forte. O que vocês esperam a partir de agora? Assim, a prefeitura veio aqui, Defesa Civil, vocês estão sendo acolhidos. Qual que é o sentimento nesse aspecto assim para vocês? De novo, o povo pelo povo, um passando informação para o outro. E se a gente precisa, como foi a madrugada, é o povo pelo povo. Muito obrigado por falar com a gente. Força aí para essa situação. O relato que a gente viu de muitas pessoas, né, que a Defesa Civil não veio com tanta força que era o necessário durante a madrugada e durante a noite. Muitos moradores ficam aqui em frente à casa de bombas para tentar pegar essas informações e entender o que está acontecendo e, a partir disso, tomar por conta própria decisões sobre o que fazer. Sair de casa, ficar aqui, juntar as coisas. O cenário na Matias Velho é muito triste, viu, Samuel? E essa reportagem que a gente acompanhou, o trabalho da colega Vitória Matos, ela mostrou bem esse drama da madrugada e da noite, que foi mais uma sem dormir. Foi mais uma tendo que juntar as coisas, tendo que sair de casa, sem saber exatamente o que estava acontecendo. E pela manhã, o cenário que a gente acompanha é o mesmo. Agora os moradores, eles estão aqui em busca dessas informações, reunidos e ainda tentando entender o que vai acontecer. A última informação oficial por parte da prefeitura é de que não há risco de enchente, de que esses são alagamentos considerados pontuais por conta do alto acumulado de chuva durante a madrugada, principalmente no intervalo de 4 horas. E a prefeitura também falou que nenhuma bomba ficou parada durante as últimas horas, mas depois essa informação ela deve ser
retificado, enfim, nas próximas horas, porque a gente confirmou agora aqui no local que uma casa de bombas ficou sim sem operar por 40 minutos. Ainda tem muitas ruas alagadas aqui na Matias Velho. A gente continua aguardando. A prefeitura confirmou agora que teve realmente essa suspensão na casa de bombas, que ficou parada, mas uma situação que preocupa muito, viu, Samuel? Porque a chuva, ela continua. Tá chovendo forte agora e a previsão é de que continue assim durante todo o dia e ainda na quinta também, né, Samuel? O Eduardo teve que ir lá, a população teve que ir lá para ver que a casa estava parada, para daí vir essa informação de que não, parou de funcionar mesmo. Parou de funcionar mesmo. O povo está indo lá, gente, para buscar a informação, estão apreensivos, não tem a informação em casa, tem que correr até o lugar para saber o que vai acontecer. Se parou de funcionar aqui, vai alagar minha casa, então vou lá ver se parou de funcionar ou não parou de funcionar. E segundo a prefeitura, parou 40 minutos, né, Eduardo? 40 minutos dessa casa, essa única casa de bomba que parou, segundo o município. Suficiente para encher aquele canto da cidade de água? Esses 40 minutos sem casa de bomba é suficiente para encher aquele canto da cidade de água? Ou o sistema está falido, não funciona, mesmo com todas as casas em operação, hein, Eduardo? Olha, Samuel, o que eu posso dizer é o seguinte, tá? Quando a gente chegou, a casa de bomba estava funcionando pela manhã. Só que o bairro estava completamente alagado em vários pontos aqui. As bombas pararam e o alagamento aumentou. Então, mesmo com as bombas funcionando, a gente ainda tem esse cenário. E quer ver? Eu vou mostrar para vocês ao vivo agora. A gente está na rua principal, né, na Avenida Dick. A gente vai andar um pouquinho para cá com bastante dificuldade, porque já tem um ponto de alagamento aqui, mas isso aqui não é nada, ó. Isso que está no chão aqui não é nada, porque eu quero mostrar para vocês a situação de uma das principais vias aqui da Matias Velho, que está tomada pela água. Eu acho que a gente consegue vir por aqui, ó. Gerson Paz, vamos ver com muito cuidado por conta dos buracos. Passamos, já passamos. A gente vai se aproximar agora de um ponto onde a situação ela é muito dramática, onde vários moradores estão reunidos e tentando sair. A gente viu vários caminhões também. A gente chegou nesse ponto aqui há pouco e a água ela continua muito alta nessa região. Tem pontos, de acordo com os moradores, que chega no joelho, em outros que chega na cintura, mais ao fundo, locais que com a roupa, com os materiais que a gente está agora, a gente não vai conseguir acessar. A gente está se aproximando aqui, ó. Eu já quero mostrar para vocês que tem vários moradores aqui na volta nessa situação, esperando alguma resposta. Tem uma senhora aqui que eu queria conversar com ela, acho que ela, vou ver se ela está ali ainda. Mas olha a situação desse ponto aqui de Canoas, Samuel, inclusive com a chegada de alguns caminhões guincho para retirar veículos dos moradores e tentar levar para pontos mais altos. Essa é a situação aqui, ó. Várias ruas tomadas pela água. Ô, amigão, tudo bem? Rapidinho. Tava muito alto lá. Tá lá, meu carro tá lá. Olha só, gente. O carro dele disse que tá lá dentro, ó. E a gente tá acompanhando esse serviço aqui, ó. Olha a imagem da retirada. Lá no fundo tem outro caminhão, Samuel. E lá bem no fundo, não sei se a gente vai conseguir ver, tem outro veículo ainda sendo retirado. Ô, amigo, tudo bem? Posso falar contigo rapidinho? Acho que ele vai vir aqui conversar com a gente. Só esperar passar o caminhão aqui. Pessoal retirando o veículo, situação complicada. Opa, tudo bem? Como é que é teu nome? Adriano, como é que tá a situação lá pro fundo? Tu mora por aí? Eu moro aqui, eu moro na Jaguari ali, aquela que estava agora há pouco ali na frente. E meus pais moram aqui. Tá tudo cheio d'água. E lá pro fundo tá pior ainda? Tá pior ainda, tá tudo cheio d'água, o pessoal já tá com as casas tudo invadidas já. A água tá tomando conta de tudo, então todo mundo perdendo tudo, né? Infelizmente. Como é que é o nome, desculpa, dessa via aqui que a gente tá? Essa aqui é Santos Dias. Santos Dias, uma das principais aqui da Matias. A principal é que tem a circulação do ônibus mesmo, pra todo mundo. A gente viu vários caminhões, muita gente saindo de casa, né, com materiais. Desde cedo, desde ontem de noite. Olha a parada de ônibus, puxar, altura d'água. Seus móveis, tudo, e todo mundo desesperado, né? E o pessoal tirando até carros, né, por conta da altura da água, né? Tudo, se tu for aqui no final, aqui, ó, bem nos trilhos, ali tem mais ou menos 200 carros ali. O pessoal colocando os carros tudo pra ali, o pessoal da revenda aqui também tá puxando os carros tudo pra ali. Proteger seus carros, né, porque senão vai ficar tudo boiando. Falou que teus pais moram ali, eles saíram? Não, estão ali ainda porque aqui não entrou água ali ainda, né? A gente tá na expectativa, a hora que acontecer alguma coisa a gente vai saltar fora. Muito obrigado, viu, Adriano, por falar com a gente, agradeço aqui pelo depoimento. Lá no fundo, mais gente saindo a todo momento, Samuel, a gente viu há pouco o pessoal deixando com algumas malas também aqui, tirando algumas roupas de dentro de casa, e é muito esse acompanhamento que eles fazem, né, de tentar entender o quão está subindo, que momentos que baixa, qual vai ser o cenário nas próximas horas, e uma preocupação muito grande, e isso é um
um relato que eu queria trazer também de vários moradores querendo saber como é que está a situação nas cabeceiras. Várias pessoas me perguntaram como é que está a cota de inundação de rios, como por exemplo o Rio dos Sinos ou os rios da Serra, porque eles entendem que o que aconteceu em maio envolveu muito mais a chuva em outras partes do estado do que necessariamente na região metropolitana. Então há essa preocupação geral por parte dos moradores. Posso pegar uma palavrinha de vocês, rapidinho? Rapidinho? Tudo bem? Teu nome? Fabiano. Mora por onde, Fabiano? Eu moro lá na Florianópolis, lá pra cima, eles que moram aqui. Né? E lá tá ruim também? Não, lá tá normal. Tá normal. Então, desde ontem de madrugada nós estamos cuidando, né? Sim. Mas encheu um pouco o pátio lá porque os esgotos não saem da rua, né? Sim. Mas agora baixou porque eu acho que desligaram a bomba ali, parece que tinha estragado a bomba. Foi uma madrugada de pé. Aí nós não dormimos, né? Preocupados, já perdemos uma vez, agora vamos perder de novo, né? As coisas, daí a gente fica preocupado também com essas chuvas em outras partes do estado. Qualquer chuvinha que dá pra longe, aí o cara já fica meio preocupado, né? Sim. A gente sabe que as águas vão descer de lá de cima pra cá também, né? Então a gente se preocupa. Teu nome e sobrenome, desculpa? Fabiano Saldanha Chavenato. Obrigado, Fabiano, pelo depoimento, por conversar com a nossa equipe. Ó. Essa cena aqui, numa das principais vias do bairro Matias Velho, né? Pouco um morador relatou que é por aqui onde passam as principais linhas de ônibus. E quanto mais a gente vai indo, a gente consegue andar até um trechinho aqui, mas lá pro fundo a situação ó, já chega no joelho daquele senhor que está passando ali com guarda-chuva vermelho. Nesse outro rapaz aqui também já praticamente vai tapar as botas dele. É uma situação bem complicada, assim, que infelizmente lembra muito as imagens de maio de 2024. É importante ressaltar que não é a mesma situação, não tem um indicativo de que vai ser tão grave quanto foi no ano passado, mas ainda assim a situação ela é muito difícil e os prejuízos eles já estão sendo sentidos, Samuel. Tem veículos que ficaram para trás que vão ser perdidos, tem casas, tem imóveis que estão sendo levados, tem muitos materiais que os moradores estão perdendo. Enfim, o prejuízo ele já é muito grande e a situação ela é muito triste, que eles esperam uma resposta, uma ação. Por enquanto, a Casa de Bombas, como a gente mostrou, ela está funcionando, ela está ligada de acordo com a Prefeitura. Não tem nenhuma parada nesse momento, mas mesmo assim a imagem de Canoas é essa. Mais de 100 pessoas já deixaram as residências, esse número que deve ficar sendo atualizado ao longo do dia e aumentar, viu? Porque só aqui na Matias a gente já viu mais do que 100 pessoas relatando que estão saindo de casa e procurando outros pontos da cidade. E Canoas fica num canto ali, gente, onde desembocam rios, né? O Gravataí, o dos Sinos e é pertinho do Lago Guaíba, aqui em Porto Alegre também. Então é uma situação bastante preocupante. Não vai ser nada parecido com o ano passado, mas não precisa subir 5 metros, gente. Não precisa subir tudo aquilo para causar estrago, prejuízos e as pessoas patinarem de novo, continuarem pagando aquilo que estavam pagando desde o ano passado e agora ter que comprar tudo de novo para colocar para dentro de casa mais uma vez guarda-roupa, cama, colchão. Não precisa subir tudo aquilo, não. Do jeito que está, já é trágico, pessoal. Olha a imagem dos carros sendo retirados, porque as pessoas não confiam. Primeiro, não tem como confiar no poder público. Não tem como confiar, né? Estão certas. Tem que retirar. Olha a despesa que elas estão tendo para fazer a remoção de carros, para fazer a remoção de itens que elas têm dentro de casa, porque senão pode entrar água de novo, vai chover mais, vai entrar, vai estragar mais uma vez. O nível dos rios aqui, pessoal, o Rio dos Sinos, São Leopoldo, 3,42 metros, inunda em 4,50. A previsão, se continuar como está a situação agora de chuvas, em um dia vai passar do limite por lá. Vamos lá agora para Gravataí. Gravataí, mais um dia e meio para chegar na cota de inundação também. Está em 4, o alerta é 4,75, está em 3,15 metros. E a situação gravíssima lá, por exemplo, no Rio Caí, que vem para cá também. O Rio Caí já está em... Alerta de inundação é 10 metros, já atingiu esse alerta, já está em nível de inundação o Rio Caí. Outra, Dona Francisca, gente, lá, o Rio Jacuí, em Dona Francisca. Alerta de inundação, 7,50 metros, já está em 9 metros. Lajeado, também situação crítica, 19 metros, já atingiu a cota de inundação. Mussum, 18 metros. Atinge a cota de inundação, lá está em 11, ainda está mais baixo, suporta ainda mais um pouco. Aqui em Porto Alegre, se continuar como está, vai inundar em 3 dias. Acredito que nós não vamos chegar a esse ponto, não, porque a previsão de chuva não é para tantos dias. Pode falar, Eduardo.
Desculpa, Samuel, é mais um carro sendo retirado aqui nesse momento e lá no fundo da imagem chegou também mais um pequeno caminhão para tentar retirar móveis dos moradores. A situação aqui é de que a chuva intensificou novamente, viu? Aumentou ainda mais a chuva, tanto que todos os moradores que estão circulando por aqui estão usando guarda-chuva e a gente está vendo no fundo ali da imagem mais um veículo, um carro preto que está sendo retirado por esse guincho. O mesmo que já tinha tirado um HB20 branco, agora busca outro veículo e já tem outros moradores aguardando também por esse serviço para tentar tirar, né? São guinchos, pessoal aqui da região mesmo que está ajudando os outros moradores a tirar esses veículos, já que a água invade pátios. Mais para frente o cenário é ainda pior. Onde nós estamos tem uma lâmina d'água, mas que vai ficando mais funda quanto mais a gente avança aqui por essa via. E já tem sim várias casas que acabaram sendo atingidas e estão com água dentro, principalmente nos pátios, mas também alcançando vários cômodos. Enfim, esse é o relato dos moradores por aqui. A gente não tem ainda uma informação atualizada por parte da Prefeitura de Canoas de quantas pessoas tiveram que deixar as residências. Isso é uma informação que a gente está pedindo. Nós estamos, eu vou reforçar isso, em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura em busca de uma entrevista. Nós só queremos ouvir o coordenador da Defesa Civil ou o prefeito ao vivo na tela da Record Guaíba. Quantas famílias de Canoas estão nos assistindo agora e querem saber informações, querem entender o que está acontecendo e principalmente o que pode acontecer nos próximos dias. Por isso o nosso apelo, e eu reforço, a nossa produção está em contato, mas eu faço esse pedido no ar também para que o poder público da cidade nos atenda. Nós estamos presencialmente aqui nos locais afetados e gostaríamos muito de dar voz e ouvir a Prefeitura de Canoas nesse momento tão delicado que a cidade enfrenta. Samuel. Sim, porque numa hora dessas emitiu uma nota para dizer o que está acontecendo e aí a gente faz uma pergunta para a nota não responde, não tem cabimento, né? A gente precisa de alguém, de uma liderança do município falando o que está sendo feito, o que está sendo providenciado para minimizar o sofrimento dessa população. O caminhão, eu estava olhando ali enquanto ele estava retirando o carro da garagem, o guincho, viu, Eduardo? Ainda consegue chegar, mas já está chegando no limite para o caminhão conseguir buscar esses carros. E depois, quando o caminhão não conseguir entrar mais ali, e aí como é que fica, Eduardo? Pois é, exatamente. A situação a gente vai conseguindo medir justamente por esses veículos que passam, né? E aí, pessoal, como é que tá a situação lá? Muito difícil? Vocês são da onde? São daqui mesmo? Vocês estão ajudando? Tá difícil, pô. Nada do poder público. Vocês são daqui. É. Pessoal, obrigado, gente. Estão retirando aqui a todo momento. E tá saindo mais uma família ali também, ó, de guarda-chuva, lá no fundo da imagem. Tem acho que é um Jeep ali, um 4x4, que tá lá no fundo e já tá com as rodas praticamente todas tapadas pela água, né? Os moradores que estão circulando a pé, a gente também consegue medir pelo quanto eles vão chegando aqui, né? Com os joelhos molhados, já tá chegando perto da cintura. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma palavra aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Por gentileza, só pegar uma palavra de vocês. Como é que é o teu nome? Rafaela. Rafaela e o? Anderson. Como é que tá lá, Rafaela? A situação tá crítico pra nós, sabe? A gente já passou faz um mês, faz um ano que a gente passou pela enchente e a gente tá passando de novo. É terrível pra nós, porque a gente não sabe o que fazer, na verdade. Porque a gente não sabe se a gente fica, se a gente sai, não fala nada com nada. E vai deixar tudo pra última hora, a gente passar por isso, por tudo, de novo. O medo de vocês é que venha uma situação pior e que vocês não sejam informados a tempo. Isso aí, que nem o ano passado aconteceu. Foi tudo num piscar de olhos, assim, recua e sai de casa. E como é que a gente vai sair com criança pequena nessa situação? E o prefeito, onde é que fica? Onde é que ele fica? Ele tá no bem bom e a gente tá aqui se ralando essas águas podres, tá? A gente com criança pequena, sem o que fazer, sem pra onde ir. Porque na minha família é tudo daqui. Tu mora nessa rua mesmo? Eu moro mais pra lá. A gente tá vendo aqui no teu joelho, a água já chega no joelho quase na cintura. Quase na cintura. Aí tu pensa, a gente vai ficar até que hora? Até que hora? Eu tô desde dormir desde ontem. Desde ontem. Não tem cabimento de encostar a cabeça no travesseiro e dizer que a gente vai dormir com consciência, que não tem. Não tem como. A gente queremos resposta pra essa situação que a gente tá vivendo. Que a gente não tem como dormir quando chove, assim, por quê? Porque a gente fica nervosa, a gente não dorme, é muita gente correndo, saindo, evacuando a casa e a gente nessa situação aí, ó. Tu lembra pra vocês o que aconteceu ano passado? Exatamente. Ela pagou a conta do ano passado já? De barco. Do que ela comprou? Lá nos fios. Com meu filho tinha 9 meses.
era bebê. Nossa. Vocês perderam tudo. Perdemos tudo, completamente tudo. Já conseguiram recuperar? Pagaram essas contas? Paguemos as contas e agora a gente está com conta dentro de casa para pagar. E a gente vai viver de novo, pagando contas e contas móveis, essas coisas dentro de casa, sem ter de novo. Tem medo de perder tudo? Eu tenho medo de tudo. Medo de perder filho, medo de a gente morrer afogado, medo de tudo. Não é só bem materiais, porque bem materiais a gente constrói de novo. Mas todos os anos aí fica bem difícil, né? Não tem como. Ele acha que dando dinheiro pra nós vai, tipo assim, 5.100 não é nada pra nós. Pra nós não é nada. Nada justifica, né? De novo, tá com a rua alagada. De novo com a rua alagada desse jeito. Todo mundo apavorado, sem ter o que fazer, sem recuar, sem sair de casa. E fica nessa situação que a gente tá, não tem como. Ele tem que dar um jeito. Ele tem que botar as caras como a gente tá botando as caras. Saindo de manhã, saindo de madrugada, sem dormir. A gente tem que dar um jeito. Ele tem que aparecer pra recuar nós também, né? Qual é o teu nome e sobrenome? Rafaela Martins Freitas. Rafaela, obrigado por falar com a gente. Força pra Que vocês, desabafo, tá? Muito hein? obrigado mesmo pelo depoimento. Querido. Depoimento bem forte da Rafaela. Um desabafo, né, do que tá acontecendo aqui, Samuel. É só, assim, só da boca dos moradores pra gente entender exatamente o que é passar por isso, né? Claro que a gente tem o nosso sentimento como repórter, como cinegrafista aqui, o Gerson Paz, a gente acompanha essa situação, mas é só os moradores para dizer realmente o que representa essa imagem aqui, ó. Essa imagem de ruas alagadas de novo, né, Samuel? Mais uma vez é a chuva que traz dor de cabeça e não deixa os moradores de Canoas terem uma noite de sono tranquila. É contigo. E essa é a palavra dos moradores que traz a realidade do que está acontecendo. É isso que nós estamos vendo nas imagens e que nós ouvimos dos moradores o que está acontecendo de fato. Qualquer outra conversa oficial dizendo que não, que fazemos isso, fizemos aquilo, é conversa fiada, né, gente? É essa a realidade lá da Matias Velho, de novo, um ano depois da enchente. O Eduardo volta comigo daqui a pouquinho, trazendo mais informações aqui na tela da Record Guaíba sobre a situação terrível que o povo de Canoas está vivendo mais